Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o Alecrim Go, um podcast de autoconhecimento e vida no exterior, porque enquanto eu vou fazendo as malas para uma vida nova em um novo país, eu vou focando durante o processo junto com você. Hoje eu vim compartilhar a realidade de um relacionamento à distância. Mas antes, eu vim trazer tipo uma errata do último episódio, porque eu esqueci de alguns detalhes sobre o visto. Eu pontuei aqui 5 coisas que eu esqueci de compartilhar naquele último episódio. Primeiro a saga da impressão de documentos e as fotos 5x5. Por quê? Eu fui numa loja aqui na minha cidade e eu não tinha certeza se as fotos tinham ficado boas, se serviriam. E aí eu fui lá, fiz outras fotos e até a moça ficou meio. Eles são muito exigentes, então tem que fazer isso aqui muito bem feito, tananã. E aí eu fui imprimir uma série de documentos e também as provas do relacionamento. Deu um problema na impressora. Eu passei tipo a tarde inteira na loja porque a moça estava tentando imprimir. E cada vez que ela imprimia, a folha saía manchada. Até que uma hora deu um problema na impressora. A impressora simplesmente deu pane e não queria mais imprimir. A gente não conseguia mais fazer nada. A moça estava desesperada junto comigo. E aí eu combinei com ela que eu voltaria no outro dia, ou minha mãe voltaria lá, alguém voltaria lá para buscar a impressão. E aí eu mandei até novamente a impressão com fundo mais claro para poder facilitar na hora de imprimir. E aí depois, no outro dia, que a gente conseguiu voltar para buscar sem mancha de tinta da impressora. Os exames eu fiz no mesmo dia, o exame de sangue e o exame de raio-x. Eu tava super preocupada, tipo, será que eu posso estar de brinco, posso estar de cordão, não sei o que. Foi super tranquilo. O rapaz que faz o raio-x, ele pede pra você, enfim, tirar brinco, alguma coisa assim. Se você tiver, você veste um roupão e aí faz o raio-x e vai embora. Quando chegou a minha vez foi tão rápido que a gente ficou, ué. E no dia da consulta, tava chovendo pra caramba e tava muito frio. Eu não tava preparada pro frio que tava fazendo naquele dia. E aí a gente foi de Uber e o Uber deixou a gente no lugar errado, então a gente teve que andar pra caramba. Eu com um vestidinho, uma jaquetinha aqui, não me esquentava em nada, andando num frio, numa chuva, até a gente conseguir encontrar o consultório. Mas foi um momento muito, pra mim, essa parte foi muito divertida, porque fazia muito tempo que eu não ficava na casa da minha avó, com os meus primos e tal, então foi um momento em que eu me senti muito parte da minha família, o que é engraçado de falar, mas enfim, bela que sou, fez muito sentido aquilo ali pra mim, eu me senti muito acolhida naquele momento, então pra mim foi muito importante, eu tinha esquecido de mencionar isso, então fiz questão de trazer isso agora. A terceira coisa que eu esqueci, que é muito importante, eu não sei como é que eu esqueci isso, é que nos documentos todos que a gente precisa levar, tem que constar uma declaração de suporte financeiro da parte do peticionário, que no caso é o meu noivo, no caso é a pessoa ou estrangeiro que está, enfim, num relacionamento com um brasileiro ou uma brasileira. Essa declaração de suporte financeiro envolve uma série de documentos, além de um formulário. Para que servem todos esses documentos? Para a pessoa mostrar para o governo do próprio país que ela não vai deixar a pessoa que ela está levando como um indigente, morando na rua. Ela tem que ter condições de sustentar essa pessoa por algum tempo. Você está trazendo a pessoa para o seu país e aí você tem que dar a essa pessoa condições de ela se estabelecer. Como eu falei, a ansiedade ela fez eu me hiper preparar para o processo e eu achei muito curioso que quando eu cheguei lá no dia, eu vi e ouvi pessoas que não estavam tão preparadas assim. Eu achei aquilo muito bizarro, porque a impressão que eu tive é que eles são tão meticulosos que você precisa estar com tudo muito certinho na hora de fazer a entrevista. Eu tive muito essa preocupação e eu me sinto feliz por ter me preparado tanto, porque eu me senti segura na hora que eu tava lá. A última coisa aqui pra gente começar o assunto do episódio de hoje é que o nome do canal que eu assisti pra me informar sobre todo o processo é Mari Sotero. Ela casou com um americano, que eu não me lembro exatamente de onde é. Eu acompanhei toda a playlist que ela tinha feito sobre visto K1 e foi ali que entendi os pormenores da entrevista, do processo, dos documentos, tudo. Esse foi o único canal que eu assisti pra me informar sobre o processo, porque eu falei que eu não queria ter informações desencontradas e não queria ficar mais ansiosa do que eu já tava. Então, é isso. E agora a gente vai entrar no tema a realidade de um relacionamento à distância. Eu decidi trazer esse tema porque, bom, ele é grande parte desse momento da minha vida. Há uma série de preconceitos a respeito do relacionamento à distância e eu tenho algumas opiniões a respeito do relacionamento à distância em si, tenho a minha experiência toda nesses últimos 6 anos da minha vida. Então, eu tô aqui pra compartilhar isso. E o nome, ele é a realidade de um relacionamento à distância, porque tem vários, mas a minha experiência é essa, então a realidade do meu relacionamento é essa. Mais uma vez, eu não tô aqui pra expor detalhes e especificidades do meu relacionamento e da minha vida. Eu vou falar das coisas de uma maneira mais geral e eu acho que vai dar pra compreender. Bom, vamos começar pelos desafios em várias áreas possíveis. Eu confesso que pra fazer esse episódio eu pedi ajuda da inteligência artificial com perguntas que me ajudassem a falar, porque no episódio anterior eu deixei com a minha imaginação e eu esqueci um monte de coisa, então dessa vez eu pedi uma ajuda. É engraçado quando você começa já um relacionamento à distância. Esse relacionamento não
foi a minha primeira experiência com relacionamento à distância, mas foi sim a minha primeira experiência com um relacionamento que começa à distância e só depois você vai conhecer a pessoa. Nunca me imaginei passando por isso, mas ao mesmo tempo não foi uma coisa muito pensada, mas não de uma maneira inconsequente. As coisas foram se encaixando, então tudo fez sentido no contexto em que a gente estava vivendo. A gente começou o relacionamento em 2018 e a gente só foi se conhecer ali pela metade de 2019. Mas tem uma sintonia, a gente se entende muito bem, a gente conseguia conversar muito bem, a gente sempre se falava todos os dias, até hoje é assim. Se não fosse a tecnologia, na verdade, a gente não teria nem se conhecido, porque a gente se conheceu no Instagram. O maior desafio é manter a coisa fluindo, eu acho. Não foi um desafio pra gente, mas eu acho que de uma maneira geral, do relacionamento à distância é você manter o negócio fluindo, porque você não tá vendo a pessoa sempre. Vocês têm vidas separadas, mas ao mesmo tempo vocês estão construindo algo juntos. Eu acho que o mais difícil é realmente falta de contato. Essa falta de contato físico, tá? Ali com a pessoa, de olhar a pessoa no olho, enfim, de pegar na mão, esse tipo de coisa. Você precisa fazer todo um esforço até pra você entender que você está com uma pessoa. Só que ao mesmo tempo aquela pessoa não está ali. Então é um relacionamento que se baseia muito na vontade de estar junto. A comunicação é um ponto desafiador e muito importante, porque se não forem pessoas que se comunicam bem, esse negócio não vai pra frente. No nosso caso, o Zé tem ascendente em gêmeos, então ele é uma pessoa que gosta bastante de conversar, de falar. Eu já confesso que eu não sou uma pessoa assim tão incrível na comunicação, mas eu gosto de entender as coisas. Precisa não ter medo de falar as coisas e não ter medo de discutir também, porque o único jeito que vocês vão ter pra resolver é falando, entendeu? Então tem que falar, não pode ter vergonha de falar. Às vezes você precisa de um tempo pra pensar, você tem que pedir o tempo pra pensar também. Fala, daqui a 2 horas eu entro em contato com você, ou a pessoa fala, ó, vou te dar teu tempo aí, quando você quiser conversar, você me chama. Não tem outro meio para se comunicar, para resolver, para lidar com a pessoa que não seja através de palavras escritas, faladas. Não importa, a comunicação ela precisa acontecer e essa conexão emocional ela não vai acontecer se as duas pessoas não estiverem dispostas a conversar, a se comunicar. Mas eu acho que um relacionamento à distância não funciona se não tiver confiança. Primeiro, você tem que confiar que aquilo que a pessoa te mostrou é real, é verdade. É uma coisa que eu penso muito a respeito da vida e de relacionamentos é que tudo é um risco, entendeu? Você não pode dar tanto espaço assim pro medo a ponto de você não viver as coisas. Então, a confiança é um negócio que você, conhecendo a pessoa, você vai saber se você pode confiar nela ou não. E principalmente se você quer confiar nela ou não. Agora, não adianta ficar gastando todo o seu tempo pensando o que essa pessoa está fazendo, com quem que ela está, etc. Se for pra ficar assim, então é melhor não ter esse relacionamento. Próximo tópico é expectativas. Cara, expectativas pra mim é a coisa mais importante do relacionamento à distância, porque se você não tem expectativa de que esse relacionamento vá pra frente, não faz sentido ter esse relacionamento. Relacionamento à distância não é o tipo de relacionamento que você começa pra ver no que vai dar. Pra que você vai começar um relacionamento com uma pessoa que você não pode ver, que você não pode estar junto, você não pode sair, você não pode nada, se não tem um pra quê? Entendeu? Então não faz sentido. Se não tem uma expectativa de viver junto, de estar juntos em algum momento, não comece esse relacionamento. Vai fazer alguma outra coisa da sua vida. Desde o comecinho desse relacionamento, quando a gente se viu a primeira vez, na verdade a gente meio que já falava disso antes disso, mas quando a gente já se viu a primeira vez, já era uma coisa que o relacionamento levaria a um próximo passo. Se não fosse isso, se não fosse essa expectativa, se não fosse esse plano para o futuro, acho que a gente não teria durado tanto tempo. A gente tinha lá desde o começo a ideia de estar juntos em um determinado ponto da história. Provavelmente teria acontecido antes ou diferente da forma como está acontecendo por causa da pandemia, mas a gente já tinha esse plano de, enfim, evoluir o relacionamento para uma outra coisa. Porque se fosse só para ficar eu aqui e ele lá e a gente tipo, vamos ver no que vai dar, não teria durado esse tanto de tempo. Próximo tópico, família e amigos. A gente se segue todo mundo nas redes sociais. Eu não conheço o lado dele pessoalmente ainda. Ele conhece uma boa parte da minha família e dos meus amigos. Todo mundo gosta bastante dele. Ele é uma pessoa que consegue se comunicar mesmo não falando o idioma. Não me pergunte como isso acontece, mas acontece. E engraçado que a pergunta que veio da inteligência artificial é como envolvê-los no relacionamento sem criar expectativas. E foi mais ou menos aquilo que eu tava falando antes. Não tem essa de não criar expectativas
expectativa. Se você está num relacionamento à distância e você não tem um plano de estar junto com essa pessoa em algum momento, esse relacionamento não faz sentido. Na minha cabeça é inconcebível a ideia de você começar a se envolver com uma pessoa que você não vai conseguir realmente se relacionar com uma frequência ideal, né, de estar ali perto, enfim. Se você não tiver um plano de estar junto com essa pessoa fisicamente em algum momento. E se você não se permitir ter essa expectativa. Então, relacionamento à distância tem que ter expectativa e tem que ter plano pro futuro, sim, senão não faz sentido. Próximo tópico, visitas. A gente esteve juntos 3 vezes nos últimos 6 anos. Sim, toda vez que eu paro pra pensar nessa história, eu fico, caraca, que doideira, né, meu irmão? Porque eu nunca realmente me imaginei numa relação desse tipo, mas ela tá funcionando e ela faz sentido. Dentro dessa configuração que a gente tem, ela faz sentido. E agora ela vai ganhar um upgrade. Eu brinco que eu falo que relacionamento à distância é mole. Eu quero ver é a parte de conviver, entendeu? Essa parte aí que a gente vai ver como é que funciona. Mas tenho boas expectativas a respeito disso e aquilo. Relacionamento é expectativa e risco. Assim como viver é expectativa e risco. Se você não estiver disposto ou disposta a viver a expectativa e o risco, meu irmão, o que é que tu tá fazendo aqui? Entendeu? Porque a vida é isso aí. Próximo tópico, mudança. A gente começou esse podcast com um episódio falando de mudança. E talvez eu fale de mudança de uma outra forma depois, explicando a decisão de eu ir pra lá, né? Em vez de ele vir pra cá, por exemplo. Sempre fez mais sentido eu ir do que ele vir, entendeu? Foi uma decisão praticamente natural. A gente conversou sobre ela, sim, algumas vezes. Então é isso. Mas eu posso falar o melhor disso num outro episódio também. E depois da parte de desafios, a inteligência artificial me indicou uma parte de dicas, que eu não vou falar exatamente dicas, eu vou dizer coisas que fazem sentido dentro do nosso relacionamento, que pode fazer sentido para mais alguém aí, caso alguém precise. Ciúmes e inseguranças. Não é um negócio que tem muito espaço no relacionamento à distância. Você precisa se ocupar de você, para não ficar se ocupando do que a pessoa tá fazendo, com quem que ela tá, não sei o que. Nunca foi muito uma pira minha, nunca foi muito uma coisa que eu fiquei pensando demais, tipo, ai, que tá fazendo, onde tá, nanana. Até porque isso é conversado, tá? Tipo, tô indo pra não sei aonde, com não sei quem, fazendo não sei o quê. Tá bom, show, divirta-se, meio isso. Então, assim, se você é uma pessoa muito ciumenta, muito insegura, primeiro, terapia. Segundo, não namore à distância, tá bom? É isso. Próximo ponto, celebrações. Tudo que a gente pode passar juntos, fazer juntos, de alguma forma a gente faz. Tipo, dia dos namorados, vamos, a gente bebe a mesma coisa, a gente assiste um negócio. Os nossos dates são basicamente assistir coisas e comer coisas. Eu tô fazendo ele assistir doramas agora. Mentira, eu não estou obrigando, tá? Deixa eu explicar. Ele gosta do negócio do romance. E aí, eu gosto do dorama. Eu falei, olha só, eu acho que você vai gostar dessa história aqui, porque ela é assim, assado. Ele fala, beleza, vamos assistir. Agora estamos assistindo Pousando no Amor. E ele está gostando muito. Tecnologia a favor do amor. Sim, a tecnologia tá aí, ela precisa ser bem usada. O nosso relacionamento não existiria se não fosse o Instagram e o WhatsApp. Então, Meta, muito obrigada, Mark Zuckerberg. E assim, muito mais a favor da conversa um a um do que, sabe, ficar expondo pra todo mundo. Eu tenho uma questão com a superexposição, mas é porque eu acho que em termos de relacionamento tem um limite. Que se você deixa muita interferência, muitas pessoas entrando, muitas pessoas opinando, tudo mais, a tendência é que você se desconecte daquela pessoa em específico. Então, quanto mais você puder conversar com aquela pessoa para entender aquela pessoa e se conectar com aquela pessoa, melhor. Então, use a tecnologia com inteligência. Por fim, superando a solidão. Eu acho que a parte que mais me chamou a atenção em termos de relacionamento à distância foram as despedidas, porque você passa tipo um período com a pessoa e aquela rotina ali ela é muito gostosinha. E aí quando a pessoa vai embora, você fica, eu vou precisar me agarrar a esse momento aqui que eu vivi, a esse espaço curto de tempo que eu vivi, a essas memórias para poder aguentar até a próxima vez que a gente for se ver. E outra coisa que pra mim foi desoladora durante um tempo foi que você passa tanto tempo distante da pessoa que você esquece o cheiro dela. E quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei, mano, isso é muito esquisito. Porque isso reforça muito a memória das pessoas em mim, mas eu sei que não é só comigo, mas o cheiro, ele traz muita memória, traz muita lembrança. E quando você esquece do cheiro da pessoa com que você está se relacionando, você fica, Como assim? O que tá acontecendo? Então eu lembro que quando eu cheguei a essa conclusão foi bem triste. Fiquei, caraca, eu não lembro o cheiro da pessoa. Então é bem desolador essa conclusão de que você não lembra mais o cheiro da pessoa e que você vai ter que esperar encontrar com ela de novo pra lembrar o cheiro. E outra coisa que é engraçada é que quando você encontra a pessoa de novo, rola meio que
principalmente nesses intervalos, né, que a gente se viu, que era tipo um ano. A gente se viu em 2019 e aí teve a pandemia, a gente só se viu de novo em 2022, tá bom? Pra vocês? Foi exatamente essa distância, esse tempo que a gente ficou sem se ver. Depois disso, a gente se viu novamente no ano passado. E a gente vai se ver agora novamente em novembro. Mas rola tipo uns 5 minutinhos de vocês se conhecendo de novo, quase isso. Você encontra com a pessoa e aí tem aquela coisa meio, sabe, aquela timidez assim, inicial. Isso acontece. Ou a gente é estranho, não sei. Mas enfim, é isso, sabe? São muitas barreiras, muitos desafios pra lidar com o relacionamento à distância, pra ser uma coisa que você vai começar para ver o que que dá. Não é pra ver o que que dá. Quando você começa um relacionamento à distância, você tem que ter um plano, você tem que ter uma expectativa de que eventualmente aquilo não vai mais ser à distância. Senão, como eu falei já 1 milhão de vezes, não faz sentido começar um relacionamento que você não sabe em que momento da sua vida você realmente vai estar com aquela pessoa. Então, se não for pra ter expectativa, se não for pra ter uma conclusão, um final feliz, um final feliz que eu digo aqui no caso é você estar com a pessoa em algum momento. Então não faz sentido começar. Ter expectativas e alinhar as expectativas para que em algum momento vocês possam estar juntos. Se for um território muito esquisito que não se pode explorar, falar de planos ou falar de expectativas de eventualmente estarem juntos, então acho que não faz nem sentido estar nesse relacionamento, porque qual é o ponto de você estar num relacionamento se você não pode se relacionar com a pessoa? Então acho que isso é tudo que eu tinha para falar de relacionamento à distância. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me enviar, comentar aqui. Acho que agora tem uma caixinha de comentário no Spotify, então você pode deixar a sua pergunta aqui. Se você estiver ouvindo também pelo YouTube, fique à vontade, tá bom? E me siga no Instagram, @elisalecrim. Sim, eu antes estava falando o Alecrim Go, Instagram, que é específico do podcast, mas eu falo mais, compartilho mais coisas no meu pessoal, Elisa Alecrim, que é Elis com S, Alecrim com N, porque usamos um A só para juntar tudo ali. Então é Elisa Alecrim, Elis com S, Alecrim com N. É isso, a gente se ouve no próximo episódio, na próxima semana. Um beijo e tchau!